E agora vamos conversar com Raquel Macedo, presidente do Instituto do Bem. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigada, Robson. Boa tarde. Boa tarde, um prazer tê-la conosco. E eu inicio a nossa entrevista falando sobre vida, falando sobre a multiplicação de oportunidades de vida quando algumas pessoas se vão. Conversa um pouco com a gente sobre isso. Exato. Eu estou aqui hoje, que a gente está nesse período de setembro, né, que é o Setembro Verde. O dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, a gente aproveita essa oportunidade para levantar esse tema, que é extremamente importante, né? Como você iniciou falando, foi bem interessante, com o olhar de vida, né? Porque doar órgãos é doar vida. Uma única pessoa pode salvar até 7 vidas. Até 7 vidas, né? Exato. E ajudar muito mais, na verdade, né? Salva 7 vidas, por exemplo, com quais órgãos doados? Olha, podem ser transplantados o coração, os rins, o pulmão, pâncreas, fígado, intestino, ainda as córneas, tecido, ossos. Então, assim, é uma gama enorme. Ultrapassa bem as 7 vidas que você ajuda, né? 7 você salva, agora muito mais do que isso você ajuda, né? Exatamente, exatamente. Fora que o que a gente tem de contato de famílias que tiveram a oportunidade desse gesto são extremamente gratas por ter conseguido fazê-lo, né? Em geral, elas enxergam que aquele ente que se foi, ele está dando continuidade, né? E ele foi realmente... Ele permanece vivo através de várias outras pessoas que ele ajudou, Exato, né? E é uma bênção, né? Assim, no sentido de que ele teve a missão dele na vida e ele finalizou lindamente salvando outras vidas. Então, colocar esse olhar na doação, eu acho que traz benefício para que todos possam enxergar que pode ser feito, né? Pois é a compreensão de que, na verdade, todos nós temos uma matéria, mas nós todos somos espíritos, não é? Sim. A matéria se vai e... Por que deixar a matéria ir embora e se decompor, se ela pode salvar outras vidas, fazer com que muitas pessoas possam permanecer ao lado de suas famílias durante muito tempo aqui na Terra, né? Exato, mas infelizmente, Robson, assim, os números não são bons, né? Hoje no Brasil, 42% da população nega. O Rio Grande do Norte, o nosso número ainda é pior. 58% da população está negando a doação de órgãos, né? E isso se deve a vários fatores, né? Um deles é a falta de conscientização, a falta de diálogo sobre o assunto. Existem alguns mitos, mas existe também a falta de oportunidade de expressar esse desejo, né? Porque hoje a legislação mudou, não é mais na carteira aquela declaração que a gente dizia, né? Sou doador, não sou doador. Isso. E algumas pessoas ainda acham que eu sou dessa geração, né? Que eu, na minha carteira, já tinha sou doadora. Mas hoje não, você tem que informar a sua família. Então, expressar esse desejo é extremamente importante, porque no momento que a família tiver a oportunidade de ser abordada para a doação, ela está preparada para aquilo. Porque aquela pessoa já disse, né? Por isso que é importante em família se conversar. Exato. Olha, quando eu for, se puder aproveitar aquilo que seja do meu corpo para salvar, ajudar outras pessoas, está à disposição, né? Exato. Então a gente enxerga que muitas vezes as famílias, não é nenhuma questão de ter algum mito e tal, ela não está preparada. Entendeu? Ela não, como ela está vivendo aquele momento de dor, quando há uma abordagem da equipe, por mais que a equipe seja cuidadosa, essa família está sofrendo e ela nunca falou sobre aquilo, ela não quer pensar em outra coisa naquele momento. Algumas pessoas talvez até interpretem mal, né? Tipo assim, como é que pode? Você está vendo que a pessoa morreu, você vem aqui me pedir e você ainda está me pedindo alguma coisa, né? Se ela tem esse olhar que você passou desde o início, de que é vida, para ela é um alívio. Nossa, diante deste momento de dor, eu vou poder ter um ato generoso, né? Eu até me arrepio. Mas, enfim, ela ter esse olhar traz um pouco de alívio para ela, entender que aquele ente ainda vai poder, naquele momento, ter um ato de solidariedade. Verdade. Temos pergunta do telespectador. Manuel Nunes, de Ceará Mirim, ele quer saber se, por ser diabético, se ele tem alguma proibição para doar órgãos. Não tem, a não ser que a diabetes em algum momento acometa, né, comprometa algum órgão dele. Exato. Né? Não pode doar órgãos, assim, o critério vai ser do médico na hora, mas em geral, pessoas que são acometidas com doenças como câncer, alguma infecção grave,
enfim, acho que é isso. Que já tem algum tipo alguma de doença que comprometa os órgãos. Comprometa o próprio órgão, né? Exato. Ou seja, que a parte dele, justamente por estar comprometido, não adianta ser doado, né? Exato, exato. Agora eu pergunto, nós sabemos que muitas pessoas têm certos medos ou preocupações na hora que alguém chega para abordar e tentar colocar a possibilidade de que ela faça a doação dos órgãos daquele familiar que se foi. E aí eu pergunto, quais são os principais medos, as principais preocupações, os principais questionamentos dessas pessoas que depois até de serem esclarecidas, muitos mudam de ideia e passam a doar? O principal tem questões religiosas, que aí já fica mais difícil porque é muito pessoal, né? Tem questões de dúvidas religiosas, né? Se devo ou não. Tem a questão da estrutura física do doente, né? Então, assim, a gente a retirada dos órgãos, então fica intacto, ou a equipe médica tem às vezes fica assim, mas pode ficar um buraco, alguma coisa, porque tirou os órgãos, mas não. Existe um preparo especial para isso, para que ninguém perceba, por exemplo, na hora do velório, né? Exato, é como se ele tivesse sido submetido a uma cirurgia em vida. Então, assim, não faz qualquer alteração para o velório e tudo mais. Outra questão é a morte encefálica em si. Né? A doação de órgãos ocorre quando há a morte encefálica, que é a parada, o cérebro para de funcionar, né? A atividade cerebral. E aí surge essa dúvida, né? O que é a morte encefálica? Né? Então, será que geralmente a pessoa morreu mesmo? Será que não tem chance de retornar? Exato. E talvez alguém fique com medo por isso, né? Exato. Mas, assim, isso tem que ser deixado de lado, porque o critério de morte encefálica é extremamente rigoroso. Não é só um médico que faz. Então, após o diagnóstico... Pelo menos 3 médicos, se não me falha a memória, né? E após o diagnóstico, não tem outro caminho. Ou é o atestado de óbito, ou é já a autorização para a doação de órgãos ou o recebimento do óbito, né? Então, assim, tem que ter essa tranquilidade de entender. Existe aquela sensação porque tem ainda... o órgão, por exemplo, o coração fica bombeando automaticamente por um período. Né? Mas então, depois ele para. É automaticamente apenas, depois ele vai parar. Então, é nesse período que... Entendeu? Exato. E o sinal de vida não está exatamente... Mas não está no coração, ele está, na verdade, no cérebro, Exato. Né? Inclusive o próprio coração. Exato. Mas a gente acha, não, mas o coração está batendo, mas é aqui onde está a chave de tudo, né? Exato. Vamos mostrar um vídeo aqui para o telespectador e em seguida tem várias perguntas chegando, a gente vai tentar responder algumas delas. Olha que vídeo bacana. Meus olhos é da minha mãe e a altura é do meu pai. Meu cabelo parece muito com o da minha avó, já minha boca parece bastante com a minha mãe. Meus olhos é igual ao do meu pai, meu nariz é da minha mãe. Já meu fígado veio do Pedro. Eu recebi o coração do Marcos. E meu rim é do meu irmãozinho de rim, João Vitor. A melhor coisa que alguém pode herdar de você é uma nova vida. Seja um doador de órgãos. Avise aos seus familiares. Que coisa linda, né? Emociona realmente. E tá chegando mais perguntas de telespectador, né? Mas antes um comentário sobre esse vídeo, né? Como é maravilhoso você perceber pessoas que estão aí vivas, porque algumas pessoas que se foram tiveram a partir de suas famílias o desprendimento de poder doar, né? Exato. Talvez essas 3 pessoas nem estivessem hoje aí falando nesse vídeo, né? Temos aí participação de telespectador Henrique César lá do Jardins, em São Gonçalo. Ele quer saber quais são os requisitos para ser um doador, se existe alguma ficha que tem que preencher, se existe algo que deve ser orientado a esse respeito. Não, para ser um doador, como a gente acabou de falar com relação a expressar para a sua família, porque quem vai preencher é a família. Então, assim, deixar claro esse desejo, porque na hora que ocorrer, a família, a equipe de captação que vai vir e vai abordar a família, vai trazer toda a documentação, o que eles precisam autorizar, né? Na verdade, é uma autorização para a doação dos órgãos. Órgão de criança pode ser doado para adulto ou
o órgão de adulto pode ser aproveitado em criança? Pode ser, mas aí há algumas questões de tamanho, né? Então, assim, em algumas situações a gente já teve situação de um pai que doou um rim para uma filha, ele emagreceu, eu não me lembro quantos 10 quilos, ele emagreceu bastante para conseguir fazer essa doação, porque ela já estava, assim, bem grave e não podia mais esperar. Então, acabou conseguindo o pai doar para a filha. Então, o ideal é que seja de criança para criança pelo tamanho, né? Mas é possível, realmente é possível. Um número, acho que é muito interessante a gente falar, quando eu vejo os pacientes, esses 3 do vídeo são pacientes do Instituto, né? É um número de espera, sabe, Robson? Porque isso a gente... Quantas pessoas esperam hoje? Hoje no Brasil, mais de 16 mil pessoas aguardando na fila. Mais de 16 mil pessoas. Exato. Né? E aí, só nesse primeiro semestre, mais de 1.200 pessoas faleceram aguardando a solidariedade de uma doação de órgãos e não conquistaram. E, infelizmente, muito mais do que isso, faleceu sem ter doado, que Exato. Poderia ter salvado essas pessoas, Com né? certeza, com certeza. Então, é esse olhar, né? É esse olhar de solidariedade, exatamente, né? De você poder trazer vida para quem está ali aguardando. A gente que lida com esses pacientes no dia a dia, né? O Instituto hoje atende a 400 pacientes. Desses, cerca de 300 são os que estão na fila, porque a gente também atende os transplantados. É muito angustiante, né? É muito difícil você acordar todos os dias esperando uma ligação de que ele vai ter uma oportunidade de viver, né? É verdade. Bom, o programa Boa Tarde, não tem mais perguntas, mas não dá tempo, porque a gente está agora colado com o horário eleitoral gratuito e tem que encerrar na hora. Eu quero agradecer a sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá ótimo, muito obrigada. Eu agradeço também e quero só deixar o site do Instituto para qualquer dúvida, institutodobem.org.br e todas as redes sociais, @Instituto do Bem. Então é bem fácil. @Instituto do Bem. institutodobem.org.br. Muito obrigado.